Irmãos, vou compartilhar com todos essa palavra agora pela manhã, que Deus tem trago ao meu coração, assim como outras também Ele já tem falado ao meu coração. Voltemos a Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, e meditemos a partir de outras facetas que estão reveladas nessa maravilhosa e rica palavra. Mas eu queria de antemão convocar a igreja para que possamos fazer juntos, não de forma separada, isolada. Interessante como trabalha o Espírito de Deus em nós, através de nós, sempre trazendo uma palavra ao coração de um irmão, de uma irmã. E quando vou compartilhar daquilo que Deus tem compartilhado comigo, eu sempre vejo que o Espírito de Deus testifica no coração dos irmãos. E era na mesma direção que o Espírito tem nos guiado. E eu gostaria que nós, como igreja, nós fizéssemos um jejum de 7 dias. Talvez você tenha as suas limitações. E você pode jejuar parcialmente, abrindo mão de algo que te importa muito, você goste muito. Ou você pode estipular um determinado tempo. Como, por exemplo, esses dias eu tive que fazer muitas coisas, então eu estipulei das 6 da manhã ao meio-dia. E me abstive de água e de alimento, e em oração, consagrando a Deus toda a minha vida. E ao mesmo tempo, colocando diante de Deus este ministério que Deus tem nos confiado e tem nos guiado. E, claro, a respeito do batismo dos nossos irmãos, devido à importância que existe neste grande evento e que é, acima de tudo, um evento que cumpre cabalmente as ordenanças de Deus. Então, a primeira coisa que Deus tem falado ao meu coração é a respeito da obediência. Se formos obedientes a respeito de todas as coisas, nós temos grandes chances de sermos muito bem-sucedidos na presença de Deus. Mas isso não é tudo. É necessário nós termos o discernimento e o conhecimento a respeito da grande batalha espiritual que existe. Ao mesmo tempo, nós precisamos ser completamente revestidos do seu poder. Pois revestidos do seu poder, nós teremos a força do Senhor para resistir no dia mau e podermos vencer todas as coisas. Muitas vezes temos vontade de ser obedientes em todas as coisas e não conseguimos ser obedientes. É porque a força do Espírito de Deus, ou melhor, o Espírito de Deus em nós precisa ser fortalecido. E na leitura dessa palavra, eu creio que ele trará esse discernimento, essa palavra de encorajamento, essa palavra de fortalecimento que tanto precisamos para caminharmos tudo segundo a vontade de Deus. O primeiro texto, conforme já disse para os irmãos, está em Efésios capítulo 6, verso 10. É o mesmo texto que lemos na semana passada, pois estamos caminhando nessa direção que o Espírito tem nos dado. Vimos na semana passada a respeito da armadura de Deus. Vimos também da existência da batalha espiritual. Vimos também as estruturas que existem no mundo espiritual, tanto do lado do bem, do lado do Senhor, quanto também do mundo das trevas. E que nós estamos em uma batalha. Nós vimos também, pois eu citei aqui, todos os textos que antecedem a respeito dessa batalha. Então, se nós observarmos, ele mostra um bom proceder. Ele fala a respeito do bom testemunho de Cristo que temos que dar a respeito de todo o tempo, em todas as coisas e a respeito de tudo quanto assumimos aqui nessa terra. Então, ele fala do bom testemunho como filhos, como pais, como marido, como esposa, como empregados, como empregadores, e tudo aqui fala. E ele diz, quanto ao mais, isso significa, diante de tudo quanto vocês já sabem que precisam fazer,
eu tenho algo mais a acrescentar. E diz o texto no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amados, no verso 10 fala quanto ao mais, diante de tudo que foi dito antes, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala em Juízes capítulo 6, lá no verso de número 34, a respeito de um homem chamado Gideão. E lá no início do texto de Juízes capítulo 6 fala que Gideão estava fazendo atividades comuns. Ele estava moendo trigo junto com outras pessoas para que eles tivessem alimento e pudessem sobreviver. E não somente isso, eles pudessem ter alimento para sobreviver e os inimigos do povo de Deus não pudessem roubar os seus alimentos. Era uma coisa natural, uma atividade cotidiana e uma atividade comum daquilo que ele estava vivendo naquele momento, até que veio a palavra do Senhor para Gideão. E ele começa, no decorrer e no desenrolar desse texto, falar com o Senhor da sua pequenez, da sua pequena força, da sua incapacidade de fazer tudo quanto o Senhor havia determinado para ele. E se nós olharmos a respeito de tudo quanto Deus tem para a nossa vida, nós vamos entender e ver a nossa pequenez e a nossa incapacidade de fazermos tudo conforme a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, lá em Juízes capítulo 6, verso 34, diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito de Deus revestiu Gideão. Essa palavra é poderosa, essa palavra é preciosa. Se nós olharmos todos os homens que venceram na força do Senhor, veio sobre eles a força do Espírito de Deus e eles foram revestidos do Senhor, e por terem sido revestidos do Senhor, eles fizeram tudo quanto o Senhor lhes havia ordenado. Porém, com as suas próprias forças isso seria impossível. Foi assim com todos os homens de Deus. Nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, e como comunidade dentro deste ministério que o Senhor nos convocou e nos ordenou, nós devemos fazer tudo revestidos pelo poder de Deus. Para vencermos todas as batalhas, para vencermos todas as lutas, para sermos bem-sucedidos naquilo que Deus tem nos ordenado, de fazermos discípulos em todas as nações, pregando o Evangelho, para que o povo se converta, se transforme, assim como um dia o poder do Espírito de Deus e do Evangelho da graça nos foi anunciado e nos transformou. É importantíssimo nós entendermos essa palavra.
a respeito desse revestimento, é importante nós caminharmos neste momento em Romanos capítulo 8. Vamos fazer uma caminhada bíblica e espero que os textos sejam, todos eles, uma revelação do Senhor para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, transforme as nossas vidas de uma maneira como nunca antes, e seja assim cada vez que abrirmos as Escrituras. Aqui fala a respeito de nenhuma condenação, ou melhor, o pendor do Espírito. É importante nós entendermos essa passagem, assim como as demais que estão relacionadas a este texto. E diz assim, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 8, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Espero que todos nós cremos nisso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa questão da condenação é terrível. Viver com um sentimento de culpa, ou com um peso de culpa, ou com uma dívida ativa que pesa contra as nossas vidas, é algo que nos prende, nos amarra e que nos leva à derrota. Aqui, neste texto, a Bíblia está afirmando que não existe mais peso de culpa sobre nós, pois nós estamos livres. Assim como nós cantamos no louvor infantil, que é uma palavra maravilhosa, que o Senhor nos libertou do Egito. Nos libertou definitivamente. Isso não significa que Faraó estava feliz, não significa que Faraó abriu mão de toda a libertação do povo sem nenhuma resistência. Mas diz que o braço forte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, estava com o seu povo e os libertou. Fomos libertos pelo Senhor e não pela força da nossa vontade e muito menos pelo nosso limitado entendimento. Foi a força do poder do Espírito de Deus. E diz aqui no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que revelação maravilhosa. Aqui diz que a lei do Espírito, isso significa a força do Espírito de Deus, que é a força da vida, que é o poder da vida eterna, que é Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No verso 4, uma vez que o Senhor nos libertou, Ele nos ensina algo poderoso. Ele diz que devemos andar no Espírito. Andar segundo o Espírito. A pergunta é, o que era andar no Espírito? O que era andar no Espírito? Será que é uma informação mística? Será que é andar zen, pensando somente em coisas dos céus, e isso é suficiente para nos dar a vitória em Cristo Jesus? Vamos ver segundo as Escrituras. E se nós não andarmos no Espírito, nós andaremos segundo o quê? Segundo a carne, segundo a lei, segundo o pecado. E essa traz a morte. E aqui diz no verso 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 5, uma vez mais, porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito.
existe uma inclinação. Isso significa existe diante de cada um de nós uma bifurcação, ou melhor, dois caminhos que nos está proposto. Ou nos inclinamos para o caminho da carne, ou nos inclinamos para o caminho da vida eterna, que é o caminho do Espírito. Ontem à noite, as meninas, depois de terem trabalhado muito em casa, ajudaram na faxina, na limpeza, e isso fizemos juntos com alegria. Elas tiveram um momento de lazer, brincando lá no Xbox, e elas escolheram um jogo lá, o Star Wars, não é isso mesmo? Era esse, e eu achei interessante, eu não sei se todos conhecem. Tem um determinado momento que elas estão ali brincando numa nave, e elas têm uma nave, uma pequena nave, e essa nave ela tem uma série de armas, e elas têm diante delas uma série de inimigos. A nave só se movimenta se elas se inclinarem, se elas inclinarem o corpo. Aí a nave, ela anda e ela ataca. Só que se elas ficarem inertes, se elas ficarem sem nenhum movimento, o inimigo começa a atacar com tamanha fúria e ele vai crescendo até destruí-las. Olha que interessante. Enquanto elas estavam julgando, eu passei pela sala, vi aquilo e aquilo me chamou a atenção e isso me trouxe imediatamente esse texto. É apenas inclinar. Toda a estrutura bélica vem do Senhor. Todo o poder bélico vem do Senhor. Tudo que nós não podemos fazer, Cristo fez por nós. O que nós só precisamos fazer é nos inclinarmos. É tomarmos uma decisão. Em Efésios 2, capítulo 8, Efésios 2, só vou fazer essa citação. Efésios 2, lá no verso 8, diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós precisamos fazer uma inclinação, nós temos que tomar uma atitude. E aqui está dizendo, ou nós nos inclinamos para a carne, ou nós nos inclinamos para o Espírito de Deus. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Repetindo, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós vamos dar sequência à leitura de Romanos 8. Mas 8:8 nos obriga a darmos uma pausa para termos um entendimento claro, para que possamos decidir com clareza, e não só decidirmos, mas entendermos as consequências da nossa escolha a respeito de inclinarmos para o Espírito e inclinarmos para a carne. Para isso, vamos lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16. É um dos textos mais conhecidos e é o texto mais esclarecedor, que fala a respeito dos frutos da carne e do fruto do Espírito. Olha que interessante. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso de número 16. Ele fala a respeito das obras da carne, e fala sobre o fruto do Espírito. As obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito é apenas um. E diz no verso 16, ou a partir do 16, digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós sabemos que a palavra jamais é um advérbio de negação. E nós, assim como outros advérbios, fazendo parte desse mesmo grupo, muitas vezes dizemos como profundo é essa palavra. Como a palavra nunca. Você já deve ter ouvido falar, nunca diga nunca, não é mesmo?
Ou, na sequência, diz, e nem jamais, porque não sabemos o dia de amanhã. Mas aquele que está em Cristo Jesus sabe do dia de amanhã, sabe do seu futuro, sabe da esperança da glória. Ele tem a esperança da glória. Ele sabe em quem espera e sabe que pode confiar naquele que ele depositou toda a sua vida. Por isso podemos dizer, jamais satisfaremos a vontade da carne. A questão é que saímos daqui ou entramos aqui, ou mesmo depois daqui, nós temos vontade de servir ao Senhor de todo o nosso coração e não pecarmos contra Deus. Ninguém quer pecar com alegria. Ninguém quer pecar contra Deus, pois sabe que desagrada o coração de Deus. Mas a questão é que muitas vezes nós pecamos, sabendo que desagrada a Deus, e nós nos entristecemos, porque sabemos que o Espírito de Deus se entristeceu com os nossos pecados. Mas não é isso que queremos. Mas a questão é como podemos ter uma vida sem pecarmos contra Deus. A Bíblia diz, andai no Espírito. E quando a Bíblia diz andai, nós não podemos deixar de lembrarmos da palavra de Deus que nos diz, quando Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Isso significa, nós vamos andar em Cristo. Andar em Cristo, por Cristo. Andar significa viver em Cristo. Interessante que a Bíblia nos orienta, nos mostra que diante da maravilhosa graça que nos foi manifesta e ao mesmo tempo nos alcançou e nos transportou desse mundo para o seu reino de glória, como está escrito em Colossenses, que vamos ler em seguida. Não exatamente agora, mas a Bíblia nos mostra que nós estamos escondidos em Cristo. Escondidos em Cristo. Isso significa que Cristo nos cobriu. Sabe aquela passagem em Mateus, onde o próprio Cristo olha para o seu povo e diz, ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar vocês, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das asas. Aí eu me lembro de Salmos 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita, e nós passamos a habitar debaixo do esconderijo, escondidos em Cristo, revestidos por Cristo, lavados e remidos com o sangue de Cristo, vivendo no Espírito. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito. Nós estamos falando de luta, nós estamos falando de guerra. Por isso que Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, fala não só da batalha, não somente que nós temos que ser fortalecidos, mas nos fala também da armadura de Deus. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por esta razão, lá em Romanos, fala que nós ou nos inclinaremos para a carne, ou nos inclinaremos para o Espírito. Em algum momento, todos estes textos nos mostram uma terceira opção? Não, de forma alguma. Não existe a terceira opção. Ou nós nos inclinamos para a carne, ou nós nos inclinamos para o Espírito. Isso significa que se nós não nos inclinarmos para o Espírito, nós já nos inclinamos para a carne. A Bíblia nos afirma que aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que comigo não se ajunta, se espalha. Ou somos de Deus e por Deus, ou somos contra Deus. E aqui diz mais, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Isso nos dá uma pista importante.
se fizermos todo o nosso querer, se fizermos as nossas vontades, ou se agradarmos as nossas próprias vontades, satisfaremos a carne e não o Espírito de Deus. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se sois guiados. Essa questão de o Espírito ser o nosso guia é algo maravilhoso. Mas a questão é, como saberemos o que o Espírito está nos falando e para onde está nos direcionando? Como ouvir a voz do Espírito de Deus? Como estarmos sensíveis à voz do Espírito e fortalecidos para obedecermos aquilo que o Espírito tem falado a cada um de nós? É necessário que nós enfraquecemos a nossa carne. E por esta razão eu proponho, convocando a Igreja de Cristo, a que nós façamos um momento de consagração e de jejum. Serão 7 dias. 7 pequenos dias. Começaremos amanhã e encerraremos domingo que vem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Serão dias de luta? Sim. Que luta será travada? Porque o Espírito limita contra a carne e a carne contra o Espírito. Foi assim que Jesus fez ao se retirar ao deserto, para um deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites. E veio o diabo e o tentou. Se nós observarmos o texto de Mateus capítulo 4, que fala a respeito dessa tentação, nós temos uma ideia clara a respeito desse embate espiritual, desse reino das trevas que luta contra o reino de Deus e a mesma forma o reino de Deus que luta contra o reino das trevas. Mas se nós olharmos os textos, todo aquele diálogo e todo aquele embate, toda aquela situação de tentação onde Cristo vence, nós ainda assim não temos toda a dimensão. Porque se nós lermos outros textos, nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia afirma, ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Mas seguindo o nosso texto, diz no verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, bem conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E talvez você possa pensar, eu não sou idólatra, eu não me curvo à imagem, eu não me prostituo, eu não sou sensual, ou não uso a sensualidade, eu não sou brigão, eu não sou um iracundo, eu não me vejo ciumento. Irmãos, essa luta se vence fortalecendo o Espírito de Deus em nós. Nós temos que vigiar todo o tempo. Não podemos subestimar o pecado e o inimigo das nossas almas. Verso 22, nós vamos falar mais profundamente do verso 21 e do verso 20. Mas agora falemos do fruto do Espírito. Observe, as obras da carne são obras. Ações realizadas por nós, pela inclinação da nossa natureza pecaminosa,
nossa herança adâmica. Mas agora fala sobre o fruto do Espírito. Isso significa que aquele que tem o Espírito de Deus, e aquele que se inclina ao Espírito de Deus, e aquele que obedece integralmente ao Espírito de Deus, este receberá o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ao olharmos para esse texto, nós pensamos, é tudo que eu quero, é tudo que eu sonho, para dar o bom testemunho de Cristo, para viver uma vida bem-sucedida no meu lar e fora do meu lar. Eu me esforço, eu confesso que eu me esforço, mas eu não tenho tudo isso. Por quê? Mas diz mais, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Aqui está dizendo que os que são de Cristo, o verbo ser, não significa os que estão em Cristo, mas os que são de Cristo. E nós sabemos os que são de Cristo herdarão da promessa de Deus, mas os que não são de Cristo não herdarão da promessa. Mas os que são de Cristo têm fruto do Espírito. Os que não são de Cristo não têm fruto do Espírito. Ai, Senhor, tende misericórdia. Com as nossas próprias forças, nós não podemos te servir, ó Deus. Com as nossas forças, nós não podemos te obedecer integralmente. Com as nossas forças, nós não podemos te obedecer em todas as coisas, nós não podemos fazer a tua obra. Com as nossas próprias forças, nós não podemos e nada somos. Nós dependemos de ti, ó Deus, nós carecemos de ti. Nós não somente precisamos que o Senhor nos salve do caminho da perdição, e nos leve para o caminho da vida eterna, mas também que o Senhor nos sustente, Senhor, no teu caminho. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Assim como as noivas, Senhor, faça-nos, ó Deus, noivas prudentes. Conserva-nos, ó Deus, na tua presença. Conserva-nos, ó Deus, na tua presença, para que em nome de Jesus, o Senhor conserve a tua unção sobre nós. A tua unção. Aqui diz, no verso 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus olhou para os seus e disse: aquele que quiser seguir após mim. Isso significa que ele estaria sempre à nossa frente. Ninguém estaria à frente de Cristo. Aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa postura de negar a si mesmo é a inclinação. E aqui diz, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscência. Se assim o fizermos, crucificaremos nossas paixões
e nossas concupiscências. Se vivemos no Espírito, lembra que eu falei do andar, e eu falei também do viver, e aqui repete, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, se nós vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. Se nós andamos no Espírito, nós vivemos no Espírito. E se nós andarmos e vivermos no Espírito, viveremos para sempre com Cristo. E seremos identificados pelo Senhor e pelos inimigos da nossa alma como propriedades exclusivas de Deus. Esta é a marca dos que são de Cristo. 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Já perceberam que muitas vezes somos movidos pelas invejas do nosso coração? E talvez nós temos dificuldade de reconhecer a inveja do nosso coração, então pensamos de uma outra forma. Vivemos no impulso comparativo com a vida de outros. Se os outros estão ganhando, temos que ganhar também. Se os outros estão vencendo, temos que vencer também. Não queremos ficar por baixo, queremos ficar por cima. A pergunta é, por cima de quê? Aquele que está vivendo segundo o seu querer, a sua vontade, e não segundo o propósito de Deus, está debaixo da lei. A lei mata não só o corpo, mas também a alma eternamente. Se vivermos segundo o Espírito e andarmos segundo o Espírito, viveremos para sempre com Cristo. Voltando para o livro de Romanos, capítulo 8. Lemos até o 8, agora até a partir do 9. Vós, porém, não estáis na carne. Essa palavra é para nós. Nós não estamos na carne. Amados, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, com ousadia e com intrepidez, ore ao Senhor e diga em voz audível, para que o mundo espiritual possa ouvir a sua posição em Cristo Jesus, se diga, eu não estou na carne, eu estou em Cristo. Eu não estou na carne, eu sou guiado pelo Espírito. Eu não estou na carne, porque eu vivo no Espírito. Para que essa verdade seja bem estabelecida na nossa mente e na nossa vida. E essa verdade governe todo o nosso ser. Essa luta espiritual, ela deve ser travada e ela é travada dia após dia. E é necessário vencê-la nos inclinando para o Espírito, orando todo o tempo, orando em voz alta. Ore em voz alta. Comece a orar em voz alta e vocês vão ver as barreiras espirituais, as ciladas do inimigo sendo destruídas em nome de Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isso significa por causa de Cristo. Cristo é a justiça. Cristo, a expressão exata de Deus e do seu amor. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo,
dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. É importante que entendamos aqui o verso 11. Nós teremos os nossos amados irmãos que vão descer as águas batismais. Eles já nasceram de novo. Eles já são de Cristo. Mas eles vão fazer uma declaração pública a respeito do que já aconteceu no mundo espiritual. E ali, simbolicamente, ao descer as águas, eles estão dizendo para toda a multidão de testemunha que os assiste, dizendo que eles estão mortos para o mundo, mortos para o pecado, mortos para as suas vontades. E a Bíblia afirma que o mesmo Espírito de Deus, o mesmo poder do Espírito de Deus que ressuscitou Cristo Jesus, os ressuscitarão para a nova vida em Cristo, para que eles possam viver no poder do Espírito de Deus. Para aqueles que vão ser batizados, essa palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de sabedoria. Mas aqueles que já passaram por isso, é bom que essa palavra esteja dia após dia sendo lembrada na nossa mente, da nossa identidade em Cristo Jesus. Aqui diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal. O que a Bíblia está nos dizendo? Que o Espírito de Deus, que é forte e poderoso para nos ressuscitar da morte que tivemos ao confessarmos a Cristo, mas também está dizendo que o nosso corpo mortal será fortalecido para vivermos no Espírito e vencermos o pecado. E o domínio do pecado não está mais sobre nós. O domínio do pecado não está mais sobre nós, porque Ele vivificou o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em nós agora habita. Habita. O Espírito de Deus, o Espírito poderoso de Deus habita em nós. E Ele governa a nossa vida. Para encerrarmos, Colossenses. Colossenses. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso de número 13. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Vocês terão um relato da maior batalha das nossas vidas. Eu disse a maior batalha das nossas vidas. Mas a maior batalha que já existiu foi vencida por Cristo. E porque Cristo venceu a maior de todas as batalhas, Ele nos deu vitória na maior batalha das nossas vidas. E em Colossenses capítulo 1, verso 13, fala da excelência da pessoa
e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Isso significa que nós estávamos cativos. Nós não só estávamos no reino das trevas, mas de lá nós não podíamos sair, pois estávamos presos pelo pecado. E aqui diz que ele nos libertou do império das trevas. E ele nos deixou soltos para caminharmos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, para que pudéssemos viver vulneráveis a sermos presos novamente. Não. Ele nos tirou de lá e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aqui diz que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o Senhor foi nos lavando, nos purificando, nos transformando, e a vontade de Deus é que sejamos a sua semelhança, igual a ele. Verso 15, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse texto nos lembra de Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades deste mundo tenebroso. E o verso 17 diz, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso significa que ele tudo fez e sustenta tudo na força das suas mãos. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o nosso cabeça. E ele há de nos guiar a respeito de todas as coisas. E ele nos prometeu que nunca nos abandonaria, nunca nos deixaria. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Verso 21, por essa razão eu li Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Porque quando fala das obras da carne, nós pensamos, será mesmo que nós praticamos as obras da carne? Será mesmo que eu era tão pecador assim? E aqui a palavra de Deus está afirmando que somos. Verso 21 diz, e a vós outros, no nosso estado, antes da libertação em Cristo, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Amados, não basta nós tomarmos uma posição de fé, é necessário que permaneçamos firmes na fé genuína em Cristo Jesus. E aquele que está e permanece na fé, a Bíblia no verso 23 diz, alicerçados e firmes. Isso significa nada vacilantes, nem vulneráveis, não vos deixando afastar
da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Isso significa que existe alguma possibilidade de alguém se afastar do evangelho? Existe. 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 É essa a vontade de Deus? Não. Como podemos viver firmes, inabaláveis, na esperança da glória do evangelho que nos foi pregado, se vivermos inclinados segundo o Espírito de Deus? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja do Senhor. Permanecemos firmes, Senhor. Eu encerro neste momento a palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Darei neste momento a bênção apostólica, mas logo após a bênção apostólica, ainda, eu creio que o Espírito quer falar a cada um de nós. E eu pedi ao Fred que separasse um louvor, não sei se foi possível. Foi possível, Fred? Obrigado. Será a nossa oração. E ao mesmo tempo, eu creio que o Espírito de Deus ministrará ao nosso coração, nos fortalecendo. Quem pôde anotar, leia e releia esses textos em casa. Que o Espírito de Deus falará a cada um de nós e nos fortalecerá na sua presença. Que o amor eterno de Deus Pai, amor incondicional de Deus, que a graça redentora do nosso único Senhor Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, do poderoso Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja de Cristo sobre a face da terra, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém?